E comentaristas nos principais centros de decisão para garantir que você tenha informação precisa e imparcial. Você vai acompanhar os acontecimentos, discursos, os bastidores da política, o que viralizou aqui na Local Web. Fique por dentro das eleições 2024 com a gente. Local Web. Eleições 2024. A melhor cobertura é aqui. É rádio, é TV, é tudo pra você. Usando os canais de atendimento digital da Neoenergia, você economiza tempo. Dá para se cadastrar na fatura digital e acessar o histórico de consumo onde estiver. No site ou no app, seja digital. Acesse a área do cliente no site neoenergia.com e fique sempre on para você curtir seu off. Conexão Digital Neoenergia, um projeto do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. Se apronte para votar. Da democracia. Se apronte para votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Se apronte para votar. Prepare seu coração, que vem aí a eleição. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. Confirme onde você vai votar. Leve um documento com foto, deixe seu celular no local indicado. E pode levar uma colinha com os números dos candidatos. Vote para vereadora ou vereador e depois para prefeita ou prefeito. Para quem veio até aqui, só faltou o pililili. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Multiversando, o seu podcast de todas as quintas-feiras. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, muito especial, mas antes de apresentá-lo, vamos dar boa noite aqui para o nosso amigo David / O Mago. Boa noite, meu caro amigo David. Buenas noites, como estás? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Estou ótimo, graças a Deus. Peraí que eu tô dando um zoomzinho em você, só pra te pegar melhor, peraí. Tá bom. Mas como é que andam Pronto, as coisas, perfeito. David? Hã? Como é que andam as coisas? Olha, andam muito bem. Hoje, na hora que nós chegamos aqui, já tivemos uma aula de história, né? Já começaram a me explicar o motivo do porquê eu deveria gostar de história. Isso foi sensacional. É engraçado, sabe por quê? Porque esse já é o segundo programa de história que a gente faz seguido. O passado foi com o professor Lúcio. Se ninguém viu, assista no meu canal ou no canal da Rádio Local Web. De preferência no meu canal, por favor. Então, gente, agradeço aqui aos meus patrocinadores que estão sempre aqui comigo. Hoje nós temos um patrocinador aqui ao vivo assistindo com a gente também. Obrigado, Eduardo, pela sua presença. Então, vamos começar. Gente, o nosso convidado de hoje, ele só tem 11 anos de idade. 11 anos de idade. Vocês acreditam nisso, gente? Só 11 anos de idade? 11 anos pra de mim idade. pareceu que ele tinha no mínimo uns 35 já. Bem vividos ali, que olha... Olha, ele tem 11 anos de idade, mas o bichinho é um crânio. Inteligência em pessoa. Meu Deus, A incrível. inteligência em pessoa. Incrível. Supera a minha até. A minha Olha, qualquer um supera. Gente, ele já é... Olha, o pai dele já esteve aqui, a irmã dele já esteve aqui e agora é a vez dele. Com vocês... Não, Xandinho. Desculpa. Olha só, de viu? apresentar ele. Eu esqueci de passar as minhas redes sociais aqui embaixo. Então conta. 3. Já foi. Bom, esses aqui são meus dois Instagrams, tanto o pessoal quanto o profissional. E aqui, ó, é meu canal do YouTube. Perfeito. Bom, E lá sobe... o meu vídeo de... Amanhã, pra você que não tá conseguindo ver essa live hoje, amanhã sobe pro meu canal... Com fé. Com fé. Com muita fé. E coragem. E também Brincadeira, esforço. o chefe tá aqui, hein? Tá ao vivo. O chefe tá aqui. Ó, nós tomando bronca, Xandinho, ao vivo. Não, é bom que ele já fica sabendo meu descontentamento. Tô brincando. Vamos nessa, Xandinho? Vamos nessa. Então, como eu disse, meu convidado só tem 11 anos, mas é um crânio. Ele, provavelmente, ele já passou aqui muitas informações pra gente e tudo mais. Com vocês, Leonardo Custódio, conhecido como Léo. E aí, Léo, como é que você tá? Boa noite, Xandinho. Boa Boa noite, noite. David. Boa Boa noite noite. a todo mundo que tá assistindo. Hoje, David, eu vou tentar convencer você a gostar de história, mas nosso tema em si vai ser mundo grego. É um hein? tema que eu gosto muito de apresentar para as pessoas, que é um tema que tem muita coisa envolvida dentro dele. Com certeza. Até que é uma matéria que muita gente não gosta, mas é uma matéria que eu gosto de tentar fazer as pessoas gostarem. É uma coisa que é divertido de aprender quando você descobre coisas novas dentro da história. É uma coisa muito diferente, porque você não vê em lugar nenhum, além de quando você está aprendendo história. Nossa, parece que ele não tem... Nossa. Ele já vem em todos os 300 podcasts Nossa, seguidos, já vem né? de... Meu Deus. Léo, você vem em quantos podcasts? Esse é o seu primeiro ou já é o seu 100º? É o seu primeiro? Meu primeiro. Seu primeiro podcast? Caramba, Pelo amor de então Deus. você tá mandando bem. Demais. Então, Léo, vamos começar aqui com uma pequena correção que, inclusive, a gente precisava... Inclusive, foi corrigido até isso no banner, que não existiu Império Grego. Tô certo? O Império seria romano, no caso? Sim, o império a gente pode chamar do romano, porque a gente não pode chamar de império grego, porque o poder não é centralizado na mão de uma pessoa, não é uma pessoa que comanda todas as terras. E sim, são várias cidades-estado, ou seja, cidades têm lei própria, tudo isso é dela mesmo. Então ela tem até militarismo próprio. São coisas muito distintas uma cidade da outra. Então,
Então, por isso não pode chamar de Império Grego, porque Império Grego é se tivesse um rei que comanda tudo. Tudo tem base nesse rei. Mas, na verdade, é como se fosse o Brasil. Tem o presidente, que seria quem pode comandar a maior parte das cidades, que é o que está na cidade principal. E cada cidade tem a própria lei, próprio militarismo. Você, então, está dizendo que é tipo os Estados Unidos, que cada estado tem uma lei diferente. Por exemplo, tem estados dos Estados Unidos que pode ter pena de morte. Tem outros estados que é abolido? Isso. Cada cidade vai ter a sua própria regra. Se em uma cidade, por exemplo, pode ser que em uma cidade da Grécia possa ter gatos, por exemplo. Possa ter gatos. E na outra é totalmente proibido ter gato. Vamos por em as duas cidades principais, Atenas e Esparta. Uma é definida como uma oligarquia. Então, só certas pessoas podem... Oligarquia. O que é oligarquia? Apenas certas pessoas podem governar. Que legal. Então, oligarquia significa governo de poucos. Aí, já Atenas é uma democracia. Então, várias pessoas podem liderar, inclusive eram todas. Que é o que a gente tem hoje, né? Aqui no inclusive Brasil. eram todas. Só que é meio diferente em Atenas, porque os cidadãos são pessoas que são homens adultos livres, filhos de pais atenienses e que cumpriram o serviço militar. De resto, ninguém mais vai participar da política. Então, uma é uma democracia, outra é uma oligarquia, e isso dentro do mundo grego. Show, hein? Show de bola. Que isso. É uma aula, né? Não, a gente já começou aqui, eu já até mantive minha boquinha fechada porque eu quis aprender aqui um pouquinho. Não, aí é sensacional. Nossa. E explica pra gente a diferença entre Atenas e Esparta, porque tem diferença, não tem? Tem muita diferença entre as duas. Inclusive, Esparta é uma cidade que totalmente prioriza as guerras. Já Atenas é uma cidade que vai priorizar totalmente a política. Então, se você for analisar as guerras de Esparta e a política de Atenas, pode ver que tem muito mais priorização. Então, por exemplo, as coisas que foram mantidas até hoje em Atenas por exemplo, o Partenon, que era um templo de Atenas, ou uma ágora, um lugar onde ficava a administração política. Mas já de Esparta, o que foi mantido foi mais parte de guerras, lanças, escudos, tudo isso. Inclusive, os escudos, a gente pode chamar ele de Oplon, que é de onde vem o nome dos guerreiros de Esparta, que eram os hoplitas. Nossa, bacana, muito. Ô, Léo, me responde uma coisa, foram esses guerreiros espartanos que inventaram aquela... Não sei se você já viu, David, o filme 300. É isso que eu ia falar. Pra entender o que ele tá falando, tinha que ter assistido o filme, né? Onde eles... Não tem uma parte do filme que eles se cobrem todos com aqueles escudos. Por acaso foram eles que inventaram essa manobra originalmente? Sim, essa manobra chamada falange, é denominada falange, que todo mundo fica junto com os escudos pra frente e as lanças além dos escudos. E é uma coisa que os escudos, eles eram feitos de bronze com carvalho. Então, era uma coisa muito difícil de ultrapassar. Quando as pessoas vinham correndo, muitas vezes durante guerras espartanas, eles vinham correndo e davam de cara com os escudos e acabavam morrendo pelo impacto que tinha. Nossa, inclusive muitas outras nações pegaram essa ideia, né? Teve os romanos que pegaram essa ideia. Acho que muitas outras nações também começaram a pegar essas ideias dos escudos, né? Isso, muitas ideias foram pegas dos espartanos. Por exemplo, em Atenas, a própria deusa Atena, ela é reconhecida por seu escudo, sendo que ela faz parte da cidade de Atenas e não de Esparta. Em Esparta a gente tem Leônidas, daí que vem a ideia do capacete. Leônidas era, inclusive, um rei muito respeitado, né? Sem querer misturar jogos aqui, mas no início de Assassin's Creed Odyssey, que ele se passa na guerra entre Atenas e Esparta, você joga com o Leônidas. Você joga com o Leônidas no meio de uma guerra lá, eles têm umas lanças especiais, que são umas lanças mais compridas que flechas, né? É uma lança especial que ele tinha. Essas lanças, você tem noção de como elas eram fabricadas? Essas lanças eram feitas principalmente de carvalho, que era uma madeira muito abundante lá, e também o tipo de metal que era encontrado tanto nos escudos, que é o bronze,
quanto nas lanças, que também é feita de bronze. Então, eles utilizavam várias questões de juntar os dois e depois polir eles, tanto em pedras, apenas raspando, mas isso em períodos mais antigos. Mas aí depois começaram a ter ferreiros que eles mesmos construíram isso. Ah, entendi. E como é que era a vida de um grego, assim, de um espartano? Os espartanos, eles eram em conjuntos de muitas pessoas. Por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava assistindo um vídeo do canal Nostalgia, eles estavam Inclusive, abraço Felipe Castanhari. Eles estavam falando de onde que veio a ideia de começar como que era a vida de um soldado espartano. E que em várias guerras, eles usavam compressas de linho e ervas medicinais para poder se curar. Mas aí, quando tomavam flechadas, acabava inoculando algumas coisas, e eles usavam ferro quente encostando para poder tirar. E nesse episódio que eles contam, é um certo guerreiro. E esse guerreiro estava organizado em um grupo de 300 soldados de elite comandados por Leônidas. Mas, ao todo, eram mais de 7.000 soldados mandados por outras cidades-estado. Nossa, bacana. Nossa, David, estamos tendo aqui uma aula de história que eu vou falar para você. Ah, muito legal, né, Xandinho? Muito bacana. Como Atenas e Esparta eram duas cidades diferentes, uma prezava mais a guerra, a outra prezava mais a política. E você estava me dizendo, enquanto estávamos indo para cá, que os cidadãos eram homens adultos criados por pais atenienses. Mas onde ficavam as mulheres, os escravos dentro dessa pirâmide? Isso é basicamente a pirâmide social. Tem Atenas, Esparta, em vários lugares. E abaixo, na base da pirâmide, a gente tem os escravizados, que não eram de acordo com a cor da pele, mas sim de acordo. Eles eram comercializados, ou era por dívidas, mas depois em Atenas foi abolido pelo legislador Solon, e por guerras, que era o principal. Então, abaixo na base da pirâmide, tá os escravizados. Acima a gente tem os de Esparta ou de Atenas, você tinha perguntado? O quê? Você tinha perguntado de Esparta ou Atenas? Dos dois, eu queria... Dos dois. Em Atenas acima são os metecos, que são os estrangeiros, e acima deles, dos metecos, a gente tem as mulheres, que elas ainda não tinham todos os direitos de um cidadão, mas elas tinham mais direitos que os metecos. E acima disso tudo tem os cidadãos atenienses. Que é o homem... O homem é adulto livre, filho de pais atenienses, que cumpriu o serviço militar. Ou seja, o famoso patriarcado. Mas aí em Esparta era diferente. Lá eles não tinham os escravos. Eles eram chamados de servos, que eram os ilotas. Acima dos ilotas, a gente tem os periecos, que também eram estrangeiros. Acima deles, a gente tem as mulheres igualmente. E, acima de tudo, a gente vai ter os cidadãos espartanos. Sim, e olha, David, você sabia que muitas coisas vieram da Grécia Antiga? Não faço ideia, só sei que eu quero conhecer a Grécia. Por exemplo, a medicina, a matemática... A física e a geografia. E também as famosas Olimpíadas. As Olimpíadas, se chama assim porque foi criado na cidade de Olímpia, que fica numa região chamada Peloponeso. Inclusive, eu ia perguntar, qual foi o sentido das Olimpíadas serem criadas lá? Por que eles fizeram isso? Lá era principalmente a honra aos deuses. Eles queriam honrar os deuses, especificamente Zeus, unir os gregos e também mostrar que cidade que era mais forte sem precisar de guerras. Então, eles faziam isso principalmente para isso. E quando estava tendo guerra entre cidade e estado, eles eram obrigados a interromper. E quando interrompia a guerra, eles eram obrigados a parar e depois voltar da guerra depois das Olimpíadas. E esse Peloponeso que o Xandinho falou é o sul da Grécia, é uma área do sul da Grécia. Você vê como as Olimpíadas eram importantes, né? Eles paravam tudo que eles estavam fazendo para ir para as Olimpíadas.
Olha como as Olimpíadas eram importantes. E, se eu não me engano, a primeira competição olímpica foi a corrida de... O que, Léo? 192 metros. A famosa corrida a pé, né? Depois veio a corrida de obstáculos. Depois, se eu não me engano, veio o salto com vara, né? Eu acho que depois disso veio as corridas a cavalo, que eram feitas em 4 tipos de modalidade. A modalidade linha reta, a modalidade que eles tinham que dar 12 voltas, tinha a modalidade com escudo e tinha a modalidade que eles só tinham que competir um contra o outro. Nossa, esse com escudo é aquele que tinha nos filmes, né? Que o cara ia montado no cavalo e aí ia com um negócio gigantesco assim e aí caía. Isso é mais de filme, mas é mais ou menos isso. E também a gente também tinha uma corrida que eles usavam uma armadura completa e eles tinham que correr usando ela. Exatamente os 192 metros direto, sem tirar a armadura e sem parar. Nossa. Deus me livre. Essa armadura pesava mais ou menos uns quase 20 quilos. Nossa, fora o peso da pessoa, né? Então imagina. Fora o peso da pessoa. Fora o peso da pessoa. Imagina, o meu pai... Não, uma seu pai não. dessas. Seu pai não ia conseguir, não. Não ia dar, não ia rolar. Só pela altura dele, o que ele ia gastar de armadura já não valia a pena mais, entendeu? Não, eu fico imaginando. Não, tem que fazer mais armadura pra ele, não, acabou o ferro. Ixi, acabou o ferro. Aí ele vai tipo uma Baby Look, assim, sabe? Metade assim, ó. Mas agora vamos falar sobre... Eles também eram grandes navegadores, né? Eles tinham aqueles barcos, que eles tinham aquelas remadas ritmadas, né? E eles também eram grandes exploradores do oceano. Isso confere, Léo? Exatamente. O terreno da Grécia, ele é muito montanhoso. E a única renda que eles tinham era a partir do comércio. E para isso eles tinham que ter agricultura. E isso foi uma das coisas que fez o mundo grego se expandir. Para eles irem indo por litoral, para poder ir plantando. E eles ficavam muito próximos ao mar. Se você for ver o mapa do mundo grego, ele é totalmente no mar. São poucas áreas que não estão, que são mais dentro do interior do continente. Mas eles são obrigados a passar pelo mar. Então, o comércio deles era chamado de comércio marítimo, que era daí que eles tiravam a principal renda deles. Sim, você vê isso principalmente no... Olha, eu falando do jogo de novo. No Assassin's Creed Odyssey, o mapa é basicamente água e pequenas ilhas. Isso, inclusive, mais pra frente, no caso não é o tema específico, mas tem Roma. Em Roma, aconteceu várias guerras, que foram chamadas as Guerras Púnicas, que eles resolveram dominar algumas ilhas, porque Cartago, ele era um território dos fenícios, eles não queriam deixar Roma passar por essa área, e eles tinham que fazer o comércio marítimo. Então começou uma guerra entre os dois, foram 3 guerras púnicas ao todo, até o território de Cartago sumir completamente. Nossa, legal, muito bacana. Nossa, eu não entendo nada, Jesus. Eu percebi que eu tenho que voltar pra escola, gente. Volta pra escola, velho! Desculpa, professor Paulo, desculpa, João Gilberto, não aprendi nada de história. Nossa, mas... Nada. Ô, Léo, eles também tinham... Você sabe se em Atenas e Esparta era uma região de muitos terremotos, muitos maremotos, ou não? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eles aconteciam sim, porque tá próximo de uma placa tectônica, mas eu não tenho tanta certeza. Inclusive, David, eu acho que se tiverem fazendo perguntas, para vocês, se achar alguma pergunta aí, para me responder. Ah, fica tranquilo que eu vou... Eu com toda certeza vou passar um monte que tiver aqui. Então vamos passar algumas perguntas já, Ó, tem muita gente mandando mensagem aqui, Xandinho, de boa noite, né? Vamos passar o pessoalzinho aqui. É até legal a gente passar agora, que a gente daqui a pouco vai pro intervalo e aí a gente volta, tem menos perguntas pra gente ler. Ó, o Bruno Carvalho já tá por aqui, mandando boa noite, tô na área. A Valéria Santos mandando mensagem aqui também. Só deixa eu só aí, Léo, a mamãe mandando mensagem. Cadê os comentários? Minha mãe tá sempre com a gente. Aê, aqui, os comentários apareceram aqui. Não vai aparecer ali na tela ali que a gente desligou, mas o Denelli mandando boa noite aqui. O Bruno Carvalho mandou, vê se o David não atrasa de novo. Tava comendo bolo. Hoje teve bolo, uma delícia. A Roberta Martins aparecendo por aqui. Boa noite, Xandinho. Boa noite.
A Irene Custódio mandando boa noite. Boa noite. A tia manda um beijo pra tia. Beijo, tia. É isso aí. A Caroline Siqueira mandando coraçãozinho. A mamãe tá aqui, ó. Luciana Maria. Boa noite, pessoal. Boa noite. O Roberto Careta mandando boa noite. Boa noite, Robertão. Hoje, melhor noite da semana com o amigo Xandinho. Bora, David, parar de comer, vai atrasar de novo. Pior que tava comendo mesmo. Não vou falar, não vou mentir dessa vez, não. Aí o Daniel já mandou, já está atrasado, comendo bolo como sempre. Parece história grega. Eu nem conheço, eu queria conhecer a Grécia. O Eduardo Custódio mandou, bora! Boa sorte, Léo, arrasa! Tá por aqui, tá aí, tá por aqui. Pera aí, gente. Engasguei, desculpa. Opa, vamos lá, volta tudo. Voltando. Cadê? O tio Luiz tá aqui, ó. Tio Luiz mandando mensagem. Mandando aqui, ó. Cadê? Boa noite, galera. E salve, rainha. Bora lá, Xandinho. Manda ver. Tio Lu tá na área. Salve. É isso. Nezinha mandando mensagem aqui também. Salve, irmão. Não vou conseguir ver o podcast. Casa na internet tá ruim. Ixi, a internet lá na casa dela tá ruim. O Xandinho falou que vai mandar do Elon Musk aí, pra você não ficar sem eu sem bem perder. que queria mesmo. A Mary Custódio mandando boa noite. A minha mãe mandou, amo história, eu queria muito fazer faculdade de história. Uma das minhas vontades, mas você não passou essa vontade pra mim. Essa é a maior verdade. Eu não gosto de história. Meu Deus do céu. Por que, David? Não faço ideia. Eu nunca... Olha, eu gostava do professor de história, o professor Paulo, mas a matéria em si... Nossa, eu não sei nem como que eu passei de ano. A Nezinha mandando boa noite, família, tudo na paz, espero que sim. Boa noite. A Anelise, é isso mesmo? Anelise Duarte. Minha prima. Cheguei, olha, falou que chegou, hein? O Paulo Santos mandando boa noite, Xandinho. E aí, Paulão? Boa noite, Xandinho, bonitão. Olha só. A Meire Custódio mandando boa noite, lindo Léo. A Emily... Boa noite, tia. A Emily Santos Custódio mandando. Orgulho demais de você, Léo. Hoje vai ser demais. O melhor podcast sempre. Cadê? O José Alves mandando boa noite. Estou assistindo da Bahia. Olha só. O José Alves é o seu Zé. Direto da Bahia. E aí, seu Zé? Como é que o senhor tá? Ô, meu rei. Hã? Horizonte. Horizonte? É na Bahia. Caraca, Horizonte lá na Bahia. Nossa. Como que tá o Horizonte aí? Responde pra nós. Brincadeira, Inclusive, piadinha sem David, graça. o seu Zé, ele morre de vontade de vir no podcast. É mesmo? Quando ele voltar da Bahia, ele diz que vem. Aí a gente fala sobre Horizonte. Que ele foi, né, pra Horizonte, perguntar como que é lá e tal. Deve ser muito legal. E deve ser muito quente também, né? Nossa, na Bahia deve ser muito quente. A Bahia é quente. É. Caculé, pelo menos, é quente pra caramba. A Emily Santos mandou aqui, essa semana mesmo, ele que tava me explicando tudo isso, me tirando muitas dúvidas, é verdade? É verdade. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu professor Rafael, que me ensinou tudo que eu sei de história. E o meu amigo Lincoln, que eu ajudo ele em história, que ele tem muita... Ele gosta muito de história, mas ele não consegue focar direito. Eu ajudo ele e eu, inclusive, convenci ele a gostar de história. Vamos ver. O David está apontando pra ele agora, vamos ver se eu convenço ele também. Meu Deus do céu, eu não tinha foco nenhum, zero foco. Meu TDAH é fortíssimo, gente, vocês não têm ideia. O Felipe Vieira Dantas mandando aqui, ó. Felipe! Boa noite, demorei, mas cheguei. Grande Felipe. O CGS JR Base Oeste mandando boa noite. Boa noite. O Bruno mandou aqui, ó. Sempre tive interesse nesse tema, muito bom. A Valéria Santos mandou, esse é meu filho, orgulho da mamãe. Aê, Léo. O Daniel mandou, David, manda um salve para o pessoal da Bahia. Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Toledo, Minas Gerais, Franco da Rocha, Campinas, Caieiras, Estiva mesmo? Estiva, Minas Gerais. Manda um abraço pra eles aí, Xandinho. Abraço pra todos aí, que eu não vou falar o nome individual porque eu me perdi. Você já se perdeu, né? A Roberta Martins mandou, esse vai ser professor de história, hein? Com certeza. Quero ser. Já falei aqui que se ele não se tornar professor de história, eu vou me decepcionar demais. E a Roberta, o Léo, ela é professora de história também. A Roberta, que agora passou a mensagem aqui pra gente. Roberta Martins? Roberta Martins, ela é professora de história também. Que legal. Então por isso que ela já sabe que vai se tornar, né? A Larissa Batista Novaes mandou lindo Léo, olha só. Minha prima também.
Olha lá, a prima... A família toda do Léo tá aqui presente, hein? Nossa, Todo mundo em peso, novamente. Simone dos Santos mandando boa noite, Xandinho. Boa noite. A Irene Custódio mandou, gente, não aguento. Vontade de apertar essas bochechas lindas, lindo da tia. Olha só. A Valéria mandando Osascos também presente, é verdade. Eita, desceu demais. Olha, o Osasco tá presente representando... Tá sendo representado pela Valéria e pela minha avó também, que mora em Osasco, Vonezinha. Tem muita gente aqui. Com certeza, ele teve professores de histórias contagiantes, que encantaram sua vida como estudante. O Rodrigo Daré mandando um abraço. Isso aí, mandando um abraço. E aí, Daré? Hã? E olha, eu tenho que falar, aproveitando aqui, que o meu amigo Daré, ele falaram não fala, no ponto aí, né? Ele não fala podcast, ele fala Bobcat. Então estamos aqui em mais um Bobcat. Sensacional. A Valéria mandou sim, Roberta, ele adora história, ele quer ser professor. O I-8 BIP mandou, opa, Léo, deve ser algum amigo seu, Léo. É o meu amigo Ian. O Ian mandando um abraço aí pra você. Tá aqui na audiência. O Eduardo Custódio mandou, os gregos continuaram o tradicional cavalo de Troia na guerra contra os troianos. E dentro haviam os espartanos. Por isso, hoje conhecemos o tradicional termo presente de grego. Vamos fazer essa pergunta pra ele explicar melhor pra gente? Vamos, sim. Porque todo mundo fala, né, sobre o cavalo de Troia, presente de grego. É isso que eu queria lembrar. Então. Ditado, presente de grego. Exatamente. Acho que seria legal ele dissertar pra gente, né, ô Xandinho? Pode explicar, Léo. Se você souber. O termo presente de grego, ele vem durante a guerra dos espartanos e dos troianos. Que inclusive tem várias histórias, que Apolo se juntou a tal lugar, que Atena se juntou a tal lugar. Mas isso é que eles mandaram um cavalo de madeira grandão, onde todos os espartanos estavam dentro. E quando chegou neles, eles acharam que era um presente, como se eles tivessem rendido a guerra. Na hora que eles abriram o cavalo, todos os espartanos saíram de lá, destruindo a cidade de Troia. Nossa. Olha, sabe onde eu aprendi isso, David? Chaves em desenho animado. Não, é sério. Muito bom, isso porque é muito quando bom. O professor Girafales tava contando lá, os troianos eram o Kiko, era vários exércitos do Kiko, e os outros lá eram o Chaves. O Chaves, outros animes, enfim, ensinam muito pra gente, Animes não, né? desenho, David. Não, mas tem animes que também ensinam bastante pra gente sobre histórias, né? No caso. Mas é um modo diferente de aprender, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem, eu acho que, aprender do modo tradicional, que é com o professor, na escola, lendo livros e etc. Então isso acaba sendo uma forma diferente de ensinar também, Sabe por quê? né? É uma forma lúdica. É o lúdico que tá ali. O meu, por exemplo, pra mim aprender história direitinho, é só tentar fazer isso dentro de um, sei lá, de um negócio de comer, assim, bem gostoso, talvez um bolo, sei lá. Aí eu aprendo. Toma cuidado se um grego te mandar esse bolo, hein? Vai que sai É tudo verdade. de dentro. Muito bom, muito bom. Xandinho. É hora do intervalo, É né? isso mesmo. Bom, gente, vocês perceberam como o tempo passa rápido? O tempo passou voando, né, Léo? Passou muito rápido. Já foram os primeiros 30 minutos. É. Bom, gente, a gente vai tomar uma aguinha e já voltamos. É VaptVupt.
E aí, gente, voltamos aqui com o Léo, vulgo mini professor de história, porque ele só tem 11 anos de idade e o menino é um crânio, basicamente. Parabéns, Léo, inclusive é uma honra estar tendo você aqui no meu programa, nos ensinando bastante, ensinando principalmente o David, que parece que fugiu da história. Faz um tempinho já. Xandinho, eu me formei já faz eu tô com 31 anos, faz tempo que eu me formei já também, né? Mas nunca é tarde pra aprender, né, David? Com toda certeza, eu concordo plenamente. E voltando aqui, que o Léo falou que tem uma pergunta a ser respondida, né, Léo? Teve uma pessoa aí que mandou uma pergunta interessante. Eu vou, Xandinho, eu só vou passar rapidinho os outros nomes que estão aqui, só pra gente não ser injusto com todo mundo, só pra gente não ser injusto com todos. Exato, e aí senão depois o pessoal fica cobrando a gente na rua, hein? Senão daqui a pouco me queimam vivo na fogueira. A Valéria mandando o coração, o André Silva mandando boa noite, Xandinho, meu parceiro. André Silva. Ó, quem chegou aqui também, ó, a Gleice Iano mandando boa noite. Gleice Iano. Exato, a Nezinha mandando Xandinho, também tem que ir pra escola, kkkk, olha só. A Casa do Capitão mandando boa noite, Xandri. João. Mandando boa noite, Xandri aqui. Boa noite, amigão. É isso. A Lúcia Brito mandando boa noite, meu lindo. Boa noite, A Aparecida Correia Custódio mandando parabéns, Léo. A Caroline. A Caroline mandando aqui, ó. Boa noite, galera. Também estou por aqui e muito impressionada com a sabedoria do Léo. Parabéns. O Mário Antônio Sérgio mandando boa noite. Mário, grande Mário. E ele mandou aqui, ó. Hoje estou atrasado. Tá não. Só chegou no horário que precisava, exatamente. Só não chegou no horário que precisava. A Larissa Batista Novaes mandou: Miguel está aqui torcendo por você, Léo. Arrasa. Se der, eu vou aí, hein? Olha, vai mesmo, hein? Olha lá. A Ida Custódio mandou: além de lindo, é muito inteligente. Antenado em tudo. Adoro ouvir suas histórias. Boa noite, Leozinho, Xande. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O Ulisses Bezerra de Carvalho mandou: parabéns, Léo. E a Emily fez uma pergunta aqui, ó. Mesmo sendo muito diferentes, a mitologia era igual em Esparta e Atenas? Então, agora que a gente vai voltar nessa segunda parte, vamos voltar falando de mitologia. Nessa parte da mitologia, todos eles acreditavam nos mesmos deuses. Tudo na parte da Grécia acreditavam nos mesmos deuses. Então, mesmo sendo muito diferente questão política ou de guerras, a mitologia deles era muito parecida. Com Zeus, Atenas, Afrodite, todos esses eram os deuses principais deles. E inclusive, o que eu tava falando com o Xandinho antes de vir pra cá, é que durante um bom tempo, as pessoas, elas não desenvolviam o medo delas, desenvolvia o respeito pelas pessoas. Então, quanto mais medo uma pessoa dava, mais respeito ela tem. Mas atualmente, quanto mais medo uma pessoa dá, menos respeito ela tem. Quanto mais bondosa, mais respeito a pessoa dá. Você vê como as coisas mudam? Então, teve muita essa questão deles terem medo dos deuses. Por isso que eles sempre respeitaram eles. Show de bola. Bacana. Ô, Xandinho, tem duas perguntas aqui muito legais também. Uma dá pra encaixar na outra, tá? Vamos lá. O Denelli mandou aqui, ó. Queria saber como surgiu as estátuas em homenagem aos deuses gregos. E a Valéria mandou aqui. Qual é o monumento mais famoso da Grécia? Então, o que a gente vai fazer? Você responde como foi feito, né? Como se deu lá. Dá pra emendar um com o outro. E a outra você já fala qual que são os monumentos ou mais famosos ou os que tem lá. Então, essa questão de construir estátuas sempre foi presente, porque é uma questão que as estátuas elas remetiam aos deuses como se eles estivessem presentes naquele lugar. Então, agora, emendando junto com a outra, o Partenon, que é o monumento mais famoso da Grécia Antiga, que é chamado do Templo de Atenas, lá dentro ainda tem, não sei se ainda tem, mas tinha uma estátua de Atenas lá dentro. Então, sempre teve isso, porque eles gostavam de representar os deuses em formas humanas. E uma das características dos deuses eram que eles tinham a mesma aparência humana e tinham os mesmos sentimentos. Então, eles podiam ficar estressados, eles podiam ficar tristes. Inclusive, falava-se que quando Zeus estava bravo ou triste, quando ele estava triste, começava a chover. E quando estava bravo, começava a chover com trovões. Viu? Inclusive, acho que no filme do... Putz, agora... Fúria de Titãs? Não, é outro.
É o do Percy Jackson, né? E dentro desse templo tem até uma estátua lá grandona que eles têm que subir pra pegar lá em cima lá. De Poseidon. Isso. Era de Poseidon ou era de... Acho que era de Poseidon. Mas num dos filmes também não tinha a estátua de Atenas? Não, acho que é de Atenas. É de Atenas. Mais pra frente tem de Poseidon. E é mais pra frente tem de Poseidon. Então é mais ou menos nesse sentido que você fala, né? Que lá dentro desse templo ali tinha. Inclusive, eu tô ouvindo esses livros de audiobook, tô gostando demais, porque eles encaixam os deuses modernos. Por exemplo, o Olimpo fica dentro do Empire State Building. Então. E outra, Xandinho, eu queria tirar uma dúvida. Pensando muito na questão... da questão deuses, né? Que chamava a deusa Atena, a Zeus e etc. Por que foi dado esses nomes de deuses? Porque assim, se você for falar em questão religiosa, Deus só existe um. Mas nessa história grega, sempre houve os deuses, né? Os deuses do Olimpo que falam e etc. Por que foi dada essa denominação de deuses? Eles chamavam de deuses, tanto é que é mais de um deus. Se eu não me engano, são 12, que cada um remete a uma coisa. E, inclusive, tem muita gente que pergunta por que Dionísio é considerado um deus, sendo que ele é chamado deus do vinho. Vinho é considerado pela Grécia, e acho que em algumas religiões atualmente, ela é considerada uma bebida sagrada, o vinho. Então, precisava de um deus que controlasse toda essa questão do vinho. Mas Dionísio, ele era um semideus. Então, mas aí depois, no futuro, ele se tornou um deus, inclusive o deus do vinho, o deus da uva. Inclusive, ele teve uma vez que ele foi proibido de beber vinho porque achavam que ele era alcoólatra. Inclusive, tem essa história, até no Percy Jackson, que ele fica tomando, em vez de vinho, Coca-Cola Diet. É verdade mesmo. Então, agora uma outra... Eu tenho aqui um relato, que eu também pesquiso muito sobre essas coisas. Você sabe de onde surgiu o termo tendão de Aquiles? Ou calcanhar de Aquiles? Eu acho que foi em uma luta que teve com alguém e alguém bateu no calcanhar da pessoa e aí ela caiu? Mais ou menos. É tipo o Sansão e Dalila que corta o cabelo? É mais ou menos nesse sentido? Não, acho que o Léo eu posso começar e o Léo complementa. Ô Léo, não tinha lá nos mitos gregos, não tinha um treinador de heróis? Qual era o nome dele? Não vou lembrar o nome dele agora, mas eu sei que tinha esse treinador que ele... Até aparece no Percy Jackson, aparece ele treinando no Percy Jackson. Inclusive, ele era o grande treinador de heróis, e ele treinou esse Aquiles, e treinou. Ele ficou imbatível na cabeça, na não sei o quê, ficou imbatível em toda a parte do corpo, menos o calcanhar. Daí que surgiu o termo calcanhar. Praticamente a mesma coisa. Venceram ele por causa do calcanhar. É engraçado, até falando sobre isso, que nem eu tava lembrando aqui agora. A gente falou sobre o que veio mais próximo pra mim referente a tudo isso da Grécia e tudo mais. Seria Percy Jackson. Agora lembrando, me remete muito também o desenho do Hércules, né? Sim. Foi filmado por atores Hércules. Então, sabe? São coisas que, por exemplo, traziam muito e a gente naquela época a gente achava que era só um desenho animado. Exatamente. Mas ali tinha muita história por trás, né? Exatamente. Tinha muita história por trás. Inclusive, antigamente, muito antes dos deuses, vieram os titãs. Que aí os deuses entraram em guerra com os titãs. Isso foi chamado de titanomaquia. Tô certo, Léo? Foi chamado desse jeito. E, inclusive, olhando pela parte da mitologia grega, o fogo ele não surgiu do jeito que a gente sabe, que foi na pré-história. Eles começaram a fazer jeitos e começaram a ver que tinha faísca, começaram a juntar e aí teve o fogo. Mas para os gregos, eles eram conhecidos porque um dos deuses que se rebeliou, ele foi lá e entregou o fogo para os titãs. E os titãs... Para a humanidade. E a humanidade ela começou a fazer muita coisa e não depender mais dos deuses. E aí os deuses ficaram muito bravos com isso, começaram a mandar muitas coisas que acabaram destruindo esse império que os humanos tinham formado a partir do fogo. Inclusive, esse deus foi até castigado, pendurado numa árvore, e ele tinha todo dia o fígado comido por uma águia. Aí o fígado dele se regenerava de novo para no outro dia a águia comer de novo e assim sucessivamente.
Falaram que que ele fica numa montanha gigantesca e eles colocavam ele amarrado, sem nenhuma chance de sobrevivência, preso lá. E aí vinha uma águia, pegava o fígado dele, comia, arrancando todo dia, isso pra ele sofrer de dor. E falavam que todo grito que ele dava acontecia acho que era terremoto ou trovão. Legal. Ô, Xandinho, eu tenho uma dúvida pra vocês. Vamos ver quem consegue me responder. Existe um termo chamado, falado, na verdade, que é tipo, não agrada nem a gregos e nem a troianos. É alguma coisa nesse sentido, não é? É outro ditado. Como que é esse ditado? É isso mesmo, né? Agradar nem a gregos. Por que existe esse ditado? Existia, além da rivalidade, que acho que já deixou claro pra nós aqui que existia, por que existe esse termo? Não agrada nem a gregos e a troianos. E outra coisa que eu queria saber. Existe aqui no Brasil o churrasquinho grego. Tem a ver com a Grécia? Tem a ver com os gregos? O que o churrasquinho grego tem a ver... Por que é churrasquinho grego? Falou que você ama. Exato, eu nunca comi, mas enfim. Ela falou e aí eu lembrei. Vamos começar respondendo a primeira pergunta, que é a pergunta que não é bom nem para troiano e nem para grego. Não agrada nem a grego nem a troiano. Isso é por conta também do cavalo de Troia, que o cavalo de Troia não agradou nem aos gregos, porque eles perderam muitos soldados nisso, porque os troianos continuaram guerreando, mas também não é bom para troiano, porque na hora da guerra eles acabaram perdendo. Que sensacional. E o churrasco grego? O churrasco grego, ele não tem nada a ver com a Grécia, mas é porque são carnes que eram muito comidas na Grécia. Agora sim. Não era carne de E o David... Olha só. David, deixa eu te contar uma outra história. Conte-me. Você sabe a diferença entre o deus Ares e Hades? Não faço nem ideia. Sabe, David? Você falou que sabia. Eu? É. Hades? Que eu sabia? Sabia nada? Pera, não me brifaram sobre isso, gente. Era pra você, eu sei. Mas conta aí, Xandinho. Sabe, Ares era o deus da guerra. O Léo pode me corrigir se eu estiver certo. Se eu estiver errado. Ares era o deus da guerra, tá certo. E Hades era o deus do submundo. Por quê? Porque ele vivia lá embaixo enquanto os outros viviam lá em cima. Quando os três principais deuses são Hades, Zeus e Poseidon. Eles eram todos filhos de Cronos. Do Cronos. E Cronos, ele comia seus filhos. Sim. Como alimento. Então aí na hora, uma coisa que os deuses têm em comum é que eles são imortais. Então Cronos comia os deuses, Cronos era um titã, ele comia os deuses, só que os deuses não morriam, eles ficavam sofrendo lá dentro. E aí, só que aí, Hades, Zeus e Poseidon, eles se juntaram pra destruir Cronos. E acabaram destruindo Cronos e libertando outros. Dilaceraram ele de dentro pra fora, basicamente. E tiraram os deuses de lá de dentro. E cada um ficou conhecido como Zeus, o líder de todos os deuses, é o mais respeitado. Poseidon, uma coisa que por que eles colocaram o Poseidon como deus da água? Porque a água é uma coisa que eles dependiam muito do comércio marítimo. E Hades como deus do submundo, porque ele, enquanto todos ficavam em cima, ele ficava lá embaixo. Aí, ó, Xandi, você tem uma missão hoje. Chegar em casa e colocar Percy Jackson pra sua mãe e seu pai assistirem. Porque essa parte que vocês falaram é mostrado no filme. De uma maneira diferente, claro, né? Nada agressivo, nem nada. Não, eu vou colocar em audiobook pra eles ouvirem. Eu vou colocar os livros pra eles ouvirem. Mas passa. Hã? Tem falando nisso, tem mais um ditado aqui, ó. Eu li aqui. Vamos lá, então? Cadê? Peraí. A minha mãe mandando aqui, ó. O David vai comer churrasco grego. Mentira. O Ronaldo Cano dos Santos mandando. Boa noite, Xandinho. Ronaldo. Muito legal o assunto em pauta. A Simone mandou aqui, ó. Leonardo é um professor. Ele fala com muito carinho da Grécia. Ele já foi pra Grécia? Você já foi pra Grécia, Léo? Nunca fui. Tem vontade? Tenho vontade, que é bonito. Eu quero visitar, principalmente Atenas, pra ver o Partenon. Sabe o que eu falei pra minha namorada? Que a gente vai casar no final do ano que vem. Eu falei, vida, vamos fazer o nosso pré-wedding lá?
que seria, né, o pré-casamento. Aí ela falou, lógico, vamos sim. Vamos gastar 25 mil só pra poder ir pra lá fazer foto. Eu falei, não, vida, a gente vai, faz as fotos e também, né? Enfim. A Emily Santos mandou aqui, mas tenho muita vontade de conhecer. A arquitetura pra mim de lá é a mais bonita que existe. Muito bonita. Sim. Emily Santos Custódio. Também tem um ditado que vem da Grécia, que é a caixa de Pandora. O que seria essa história? Esse é legal. Esse é muito legal. A única caixa de Pandora que eu conheci era do filme dos azuizinhos lá, como que eles chamam, que é todo mundo azul grande. Não, que é tudo azul grande lá. Porque o dragão tinha caixa de Pandora. Mas eu conheço a questão Pandora por causa do filme do Avatar. Porque lá é a Pandora lá, não sei o que, Pandora. Você explica ou eu também posso explicar e você vai complementando? Pode ser. Então tá bom. Vamos lá. Caixa de Pandora. Por que existe esse termo caixa de Pandora? Vamos lá. Pandora era uma pessoa que existiu. Aí ela tinha uma caixa que tinha todos os males dentro. Os males como cobiça, fome, raiva, guerra, essas coisas. E ela acabou libertando sem querer todos os males. Foi isso, não? Inclusive, tem umas coisas aí que se dão uma mudada. Mas Pandora foi um dos castigos que Zeus mandou pelos humanos terem descoberto o fogo. E ele mandou uma mulher que ela era muito curiosa, ela era muito rápida, ela era muito bonita, e mandou isso para um dos titãs. E ele mandou isso, então junto com ela mandou uma caixa. O Titã tinha uma caixa que tinha todos esses males. Quando ela chegou lá, esse Titã ele apresentou toda a casa, mas a única coisa que ele não abriu foi a caixa. Então aí a Pandora perguntou, o que é essa caixa? E aí ele respondeu, você não precisa saber por agora, só não abre ela. E aí foi passando, uma hora que o Titã saiu de casa, como ela era muito curiosa, ela foi lá e abriu a caixa. Libertou todos os males. E quando voltou, ele ficou totalmente estressado. Ele chegou e viu a Pandora jogada no chão toda machucada, que os males acabaram achando ela. E viu a caixa. E aí ele começou a entrar em desespero. Quando ele viu lá, ele começou a se sentir culpado. Pandora se sentiu culpada. Porque Pandora abriu por curiosidade, mas ele não explicou pra Pandora o que era. Pra que ela não tinha que abrir. Mas tinha uma pequena luz lá no fundo, que era a esperança. Que é uma coisa que significa que pode dar tudo de errado, mas no fundo da caixa tem uma esperança. É a famosa luz no fim do túnel, né? Que a gente utiliza, entre aspas, né? E outra coisa que eu gostaria de explicar aqui, a gente ainda tem tempo, David? Temos bastante tempo ainda. Então, uma coisa que eu queria explicar era que na mitologia grega, todo mundo que é cristão hoje na religião fala que quem foi muito mal vai para o inferno e quem foi muito bom vai para o céu, né? Não. Na mitologia grega, iam todo mundo pro Tártaro, tinham que pagar. Inclusive quando as pessoas morriam, colocavam moedas nos olhos das pessoas. Por quê? Tinha que pagar ao barqueiro, que é o Aqueronte, tinha que pagar a travessia do Rio dos Mortos. E tinha que pagar ele com moedas. Por isso que colocavam moedas, para eles terem moedas para pagar o cara quando chegassem lá. Gente, era só vocês falar que isso daí que a gente ia fazer era o filme do Percy Jackson. Eu sabia tudo, gente. Tem essa cena também no Percy Jackson. Tá vendo? Era só... eu tinha assistido ontem, tava aqui inteiro. Eu vou contar uma curiosidade que não é da Grécia, mas é de Roma, que é uma curiosidade que eu gosto muito de contar. Se você parar pra pensar, setembro lembra o número 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10. Por que sendo que esses meses são os 9, 10, 11 e 12? Isso é porque antigamente na Roma existiam apenas 10 meses. E esses meses se encaixavam perfeitamente no 7, 8, 9 e 10. Então, mas aí durante o império de um deles, que é Otávio Augusto, ele era filho de Júlio César e ele resolveu colocar 2 novos meses, Augustus e Júlio. Então, por isso que a gente tem os meses Julho e Agosto. E também tem uma outra coisa, que é
que a ambição era uma coisa que era horrível antigamente. Porque, por exemplo, eles começavam a guerrear um contra o outro na Grécia, e aí eles ficavam fracos com o militarismo. E foi lá, Roma dominou eles, porque eles estavam fracos. Depois, lá na Roma, eles tiveram Júlio César. Júlio César, ele queria dar terras aos pobres. Só que aí, que eram os plebeus. E os plebeus, eles também queriam isso. Mas os patrícios, que era o topo de lá, era a elite de lá, eles não deixaram. Eles eram senado. Eles não deixaram. E aí começou uma guerra entre plebeus e patrícios. E aí, para não ter mais essas guerras, eles foram lá e mandaram um mensageiro para falar com Júlio César. E ele falou que Júlio César seria o novo ditador de Roma. E ele, todo animado, foi lá pro Senado. Na escada do Senado, mataram ele porque ele foi muito ambicioso e para acabar essas guerras. E então, eles acabaram matando ele. E daí que vem um dos ditados, que é até tu, Brutus. Que legal! No Senado, o filho de Júlio César, Brutus, ele ajudou a matar o pai. Então, na hora que ele estava esfaqueando o pai, Júlio César disse, até tu, Brutus. Que legal! Até Brutus. E eu achei que tinha a ver com o Brutus do Pica-Pau. Nada a ver, né? Ô, David, mas deixa eu continuar contando aqui, só pra encerrar. Ou tem tempo ainda? Tamo quase. Só pra encerrar aqui, deixa eu terminar de contar a história. Por que os mortos iam tudo pro Hades. Vai. Então, onde eu parei, na travessia do rio, né? Isso. Eles estavam lá, atravessando de barco. Aí, por exemplo, uma pessoa que caísse do barco ia cair no rio Estige. Esse rio não tinha fim, ou seja, a pessoa ia ficar caindo para sempre. Por isso que eles não podiam atravessar andando. Eles tinham que atravessar de barco. Chegando até o Hades tinha os juízes que iam contrabalancear se a pessoa foi muito boa, se a pessoa foi neutra, se a pessoa fez muita coisa ruim. Aí, dependendo, iam pros, acho que Campos Elíseos, Campos de Asfódelos, e qual era o outro? Eu não manjo muito dessa parte, então eu não vou saber o nome. E os outros iam ficar sendo torturados lá numa parte onde era sob o domínio do Hades. Aí, é isso a história. Que legal, cara. Mas, me deu até vontade de assistir de novo o Percy Jackson pra rever tudo isso que a gente tava conversando. Novo. Assiste Percy Jackson, assiste também Cavaleiros do Zodíaco. E vai sair o novo, né? Que eles vão fazer o novo... A gente já entrando já no tema da próxima semana. Surpresa, mentira. Mas vai ser o novo Percy Jackson também, né? Que vai contar praticamente a mesma história do... É um remaker, né? Praticamente. Então... vou ler mais um pouquinho dos comentários aqui, ó. Vou mandar um abraço pro Eric aqui, que eu acabei de ver. Que ele chegou aí, ele é da minha sala. Ele mandou ele falou que ele tá asmando. Ih, é São Paulino. Não? Acho que é. São Paulino. Não tenho certeza. Mas... Não, ele é santista. Ele é santista. E tá no Morumbi aqui, ó. Foi lá no Morumbi fazer uma visita. Ó, a Nezinha mandou, o Léo é muito inteligente. O Eric mandou, oi, Léo, é o Eric da escola. Isso aí. A Meire Custódio mandou, que aula, Léo. Nem vi o tempo passar. Parabéns. A Valéria mandou, fala o nome dos deuses. A mãe mandou. Vamos ver se eu vou saber. Zeus, Poseidon, Afrodite, Hera, Ares. Hades. Não, Hades não é considerado um deus bom. Tem Dionísio. A gente tem Ares. E são 12, não vou lembrar o nome. Eu dou uma pesquisada, depois eu falo. Perfeito, é isso aí. Atena. Meu pai falou aqui, Atena. Afrodite. O Hermes também, que era o mensageiro. Hermes, Apolo. O Apolo, que era o cara que carregava o sol e a lua. Tem um da agricultura, que eu não lembro o nome dele. Já falei. Tem um da agricultura que o Léo não vai lembrar o nome. É uma mulher. Nem eu também. Porque a agro é top. É filha de Zeus. Entendi. Tem também o... Aí é você, no caso, né? Tem também o Hércules, que ele se encaixa como semideus. Como semideus.
O Percy Jackson também é um semideus. Mas o Percy Jackson existe. Aqui, ó, achei todos Isso, os deuses. pode ler, Vamos lá. não tem problema não. A gente tem Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Ártemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Sensacional. O Percy Jackson, ele é só um personagem de história, de quadrinho, de filme, ou ele existiu mesmo? Ele é um semideus? Não, David, ele não existiu. Ele nunca foi citado na mitologia. Foi citado um nome parecido com ele. Foi citado Perseu. Ah, mas Perseu. não Percy Jackson. Então, mas porque às vezes a gente acaba achando que realmente é o... Mas não tem uma parte no filme que ele é chamado de Perseu, né? Tem bem no início lá, que eles chamam o treinador, o centauro, ele chega e fala, Perseu, muito bom te ver aqui. É isso mesmo. Ah, legal, viu? Aí, ó. Então, as easter eggs, né? Mas assim, Percy Jackson foi escrito por um cara chamado Rick Riordan, que depois você procura, que ele escreveu não só sobre mitologia grega, como também egípcia, como também nórdica. Ele escreveu um monte de coisa. Sensacional. A Erika Ibia... O Eric, perdão. Eric mandou aqui. Aê, Santista. Ele é Santista mesmo, viu? Você acertou. Bravo. O Alexandre Conceição mandou. Aê, Léo, parabéns. A Emily mandou. Aprendi a gostar de mitologia com Percy Jackson também. Viu aí, ó? Que sua irmã mandou. É sua irmã, né? Quando sua irmã, né? Viu? Ela me falava muito sobre Percy. Então, viu? Aí eu também entendi muito agora por conta do Percy Jackson. Inclusive... E com esse mini professor em casa. Amo. Olha lá, a irmãzinha inclusive, mandando. David. Pois não. Vamos fazer um podcast só sobre Percy Jackson. Acho que seria bacana. Legal, né? Legal. O Alexandre mandou aqui, ó. O Ale, pai do Miguel, Alves da escola. O Ale aqui, ó. Da minha sala também. Inclusive, foi ele que me disse uma das curiosidades, que é o do Até Tu, Brutus. Foi ele que disse na sala, e aí eu lembrei agora. Olha que legal. Estamos curtindo aqui, Miguel, Ale e Rê. A Cláudia Oliveira mandou parabéns, show. A Casa do Capitão mandou, é tipo Crotos. Aí eu não sei dizer. Crotos, né? Kratos. Crotos. Kratos, por exemplo, é um jogo God of War que Kratos não existiu, mas os deuses que ele enfrenta existiram. Aí a Emily falou, ó, mas Percy, não sei, é baseado no Perseu mesmo, mas Perseu não era filho de Poseidon, né? Na mitologia grega. Perseu foi ele que, no filme de Percy Jackson, é baseado nele, mas não foi ele que matou Medusa, mas sim foi ele que matou um dos bichos do mar. Foi Perseu que achou o centauro. Por isso tem um chamado Labirinto do Perseu. Meu, caraca, é tanta coisa. Falando de Percy Jackson aqui agora, eu achei um barato que o Ares, que é o deus da guerra, meu, na série e nos livros também, ele é um tipo motoqueirão bad boy americano que anda com o Harley Davidson e a cor escuro. É sério isso? Meu Deus, é sensacional. Xandinho, agora chegamos ao fim. Não teve caixa de perguntas. É verdade. Vamos fazer duas rapidinho? Então vamos fazer duas, vai. Vamos fazer duas rapidinho. Léo, a caixa de perguntas funciona assim. Isso, vai explicando que eu tô chegando. Não tem pergunta, não vai ter nenhuma pergunta relacionada ao tema, são perguntas aleatórias e não me responsabilizo pelo que vai sair daí, viu? Então, você pega, né, Xandico? E a minha mãe lê. Peraí, eu acho que eu não tenho que... Peraí. Não faz mal, precisa, David. Não tá indo? Achei. Top. É isso, pode falar. Beleza, chegou a hora da participação da mamãe. Você pega e eu leio pra ti. A gente brincou com você que tinha rato, tinha isso, tinha aquilo, mas não tem não. Tem nada, né? Mentira. Só tem uma aranha caranguejeira aí dentro. É umas perguntinhas. De novo essa pergunta. Toda vez? Vou ter que reformular. Vai tá ter que reformular. Isso. Então ele mexe de novo. Ele mexe de novo. Então tá, vamos mexer. Vamos mexer de novo. Mexe de novo, isso mesmo. Boa, David. Isso. Se for a mesma pergunta da semana passada, a gente tira. A mesma da semana passada? Então a gente Aqui, tira. ó. Essa aqui vamos ver se é diferente. Essa é diferente. Tomara, viu? Essa daqui é de sempre? Se você pudesse ter um carro dos sonhos, qual seria, desculpa? Eu acho que seria um Tesla.
É um carro extremamente tecnológico que faz tudo pra você. Tudo pra você. E é uma coisa que eu queria ter. Legal. Olha, legal. É Muito bem, legal. né? E você, Xandinho? Eu? Pode pôr uma Opala V6 aí, né? O Xande gosta de velharia. O Xandinho gosta um mesmo. Clássico! Clássico. Vai lá. Cabe Vamos lá, mais um. Isso. Dá uma, Vamos olhar pra câmera, ó. Também não ficar olhando pra câmera. Tá aqui, ó. Vamos lá. Veio uma só, né? Veio. Vamos ver. Se pudesse ter um minuto com Jesus, o que perguntaria? Muito boa. Ó, essa foi boa, hein, Mel? Um minuto pra fazer mais de uma pergunta. Mas como tá falando uma pergunta só, então vou fazer uma pergunta só. A pergunta vai ser: o que falta pro mundo ser perfeito? Boa pergunta. Nossa, né? seria sensacional. E ele ia assim, né? Ficar assim. Ia ser muito difícil até, porque olha, o mundo anda tão Eu acho que seria, né? eu acho que seria muito fácil pra ele, difícil seria ele, pra nós pra gente entendermos. entender, né? Pode ser. Eu acho que pra nós entendermos seria mais difícil. Mas beleza. Sabe o que eu perguntaria pra ele? Eu falei, é o seguinte, Jesus. Você foi um homem muito bom que se sacrificou pela gente, mas por que você sacrificou por pessoas que são ruins? Que às vezes, né? Podia ter é um mistério, constituído uma família, ter tido filhos e... É um mistério. Valeu, Leozinho, obrigada. É isso, obrigado pela participação da Mames. Xandinho, agora é aquele momento, né, que a gente se Olha, despede. Léo, foi um imenso, gigantesco, astronômico prazer ter você aqui. Foi muito top. Espero que você volte pra gente poder falar sobre muitas outras coisas, porque eu tenho vários temas de história que eu gostaria de discutir. Então, e nós sempre deixamos aqui um espaço para você dar uma mensagem final para as pessoas. Você tem alguma? A mensagem final é uma mensagem que eu tenho tanto de bio do meu Instagram de história, quanto de bio no WhatsApp. Que aprenda o ontem para compreender o hoje. Olha, pessoal. E olha, a minha é: aprendam história. História é importante para não cometermos os mesmos erros do passado. É uma coisa que eu falei para você também. E a minha é: tô precisando assistir Percy Jackson mais vezes. Xandinho. Grande abraço, Xandinho, e até semana que vem. Grande abração, David. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um grande beijo a todos. Um ótimo final de semana a todos. Beijão. Tchau, tchau.